Outra preciosidade são os Di Cavalcanti, que bela coleção, e esse quadro maravilhoso, hein? Os músicos. Os músicos, você gosta de tocar pandeiro, né? Pandeiro e clarinete, né? Eu toco desde 43. Ah, é? E aprendi a tocar clarinete no conservatório antigo que tinha na Avenida na São João, em frente ao Correio. E esse Di, qual é a história desse Di tão bonito, com pandeiro, violão? Esse Di, ele foi pintado em Paris, o próprio Di Cavalcanti escreveu até. Esse quadro foi pintado em Paris em 1923. Mas isso é uma pintura de memória, né? Porque isso daqui é um trio de chorinho, não é gente que está tocando jazz, não é? Agora, ele lembra Paris porque ele lembra os cubistas, né? Ele lembra Picasso, ele lembra toda a geração cubista, né? Músicos de 1923. Olha, é interessante esse figura central com o violão. Ele tem uma palheta jogada para trás, tá vendo o chapéu dele? É uma palheta como essa, jogada para trás. Para é o chapéu virado. Chapéu virado. E outro Di maravilhoso, esse aqui. E esse Di Cavalcanti gasômetro. Esse quadro é um quadro que vocês podem ver. Tem duas, o cais do Porto do Rio de Janeiro, onde existiam, próximo ao cais, 2 gasômetros que hoje não existem mais. Os 2 marinheiros, que não são marinheiros, são trabalhadores do cais, tá certo? Eles estão descansando, dormindo. Outro quadro que me chama muito a atenção é esse Di Cavalcanti. Esse é um desenho, é um nanquim, feito pelo Di Cavalcanti também, alguns anos depois desses olhos. Interessante que eles têm os gasômetros também atrás, tá vendo? Os gasômetros. Gasômetro aqui, agora que eu estou vendo. Isso, os gasômetros. E eu acho muito bonita, por exemplo, a resolução da mãe com o menino no colo, com aquela manga toda cubista, tá vendo? Aqui. Aí, muito bonita essa parte. Quer dizer, todo o conjunto é estupendo. No claro, escuro, assim. Inclusive que o Di Cavalcanti começou como desenhista, né? E ele, no nanquim, no desenho, ele manteve a qualidade até o fim da vida dele. Que eu tenho obras de 67 dele, uma mulher assim, muito bonita, muito interessante, mas na pintura, ele, depois de uma certa época, ele não acertou mais bem as cores, como tem nesses quadros aqui. Né? Mas no desenho ele sempre foi excepcional. E por que ele te chamou a atenção? Por que você começou a colecionar? Claro que hoje Di Cavalcanti é conhecido, todo mundo sabe que foi um pintor famoso e tal, mas por que ele te chamou a atenção quando você... Por que você teve um olhar para ele, Domingos? É sempre a velha história, que ele, o Di Cavalcanti, dentro dos modernistas, né? O que ele transmite um silêncio, aquilo que transmitiu os quadros que eu vi na Europa quando estudei lá, do De Chirico, do Morandi, do Cirone, que era do Novecento italiano. Então, Di Cavalcanti, ele tinha uma linguagem semelhante àqueles quadros lá, mas sem se conhecerem, sem se conhecerem. É interessante um livro que o Taddeo Chiarelli fez, muito importante, fala chamando em italiano Il Novecento Sudamericano, Brasília, Argentina e Uruguai. E é muito bem, ele trata muito bem dessa intimidade que houve, intimidade de linguagem entre pintores italianos e sul-americanos, sem uma convivência um com o outro. Compreende? Foi uma contemporaneidade ocasional e muito bonita. Obrigada pela entrevista e parabéns pela coleção. Imagina. Tchau, querida.